Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da decisão da Meta, que falou que vai obedecer o Alexandre de Moraes aqui no Brasil e vai fornecer o IP do Alan dos Santos lá nos Estados Unidos, né? É uma decisão absurda, porque fere a privacidade do Alan dos Santos lá nos Estados Unidos, fere um monte de leis americanas, mas eles disseram que vão obedecer. E isso daqui é um ponto a menos, né? Porque a gente esperava que tivesse algum confronto nessa história aqui. Esse daqui, aparentemente, o Alexandre de Moraes ganhou de novo das empresas de tecnologia. Vamos ver se o Trump vai fazer alguma coisa quanto a isso, porque, né, tá ficando feio, né? Essa notícia foi sugerida por Entrando Grosso Até os Ovos, Certificado Inspirado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Meta disse que recorreu da ordem do Alexandre de Moraes sobre o Alan dos Santos, né? Então, recapitulando o que é, o Alan dos Santos está lá nos Estados Unidos já há um tempão, mas ele continua criando contas e coisa e tal. E aí, em determinado momento, o Alexandre de Moraes decidiu pedir o IP do Alan dos Santos lá nos Estados Unidos. Por que isso é sensível? Porque a partir do IP do Alan dos Santos, você consegue identificar até aonde que o cara está, né? Ou seja, em que lugar dos Estados Unidos que ele está, qual a cidade que ele está, em que região que ele está. E isso pode ser perigoso, né? Porque você lembra quando teve a Vaza Toga, quando teve aqueles diálogos vazados dos capangas do Alexandre de Moraes ali, falando assim, não, porque uma hora um deles falou mesmo isso, não, que a gente podia mandar uns capanga lá da Polícia Federal lá nos Estados Unidos e sequestrar o Alan dos Santos e trazer ele para cá, né? Como se fosse a coisa mais normal do mundo, esse tipo de coisa, né? E isso é um risco, né? O Alan dos Santos fala que o objetivo do Alexandre de Moraes é matar ele, e eu não descarto, não. Já falei para vocês, esse caso subiu na cabeça do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele vestiu a armadura de Dom Quixote e tá ali brigando com moinhos de vento com muita ferocidade, né? Já perdeu o controle totalmente da realidade. Esse ódio dele pelo Alan dos Santos simplesmente não faz sentido, cara. Para pensar. E é o que eu falo, é o que está fazendo com que as pessoas, até as próximas do Alexandre de Moraes, comecem a questionar a situação, porque a verdade é a seguinte, meu amigo, o cara tá errando demais, o cara tá exagerando demais, ele não é mais promotor, ele é um juiz, parece que ele quer voltar a ser promotor, parece que ele tá querendo virar promotor-juiz, ou seja, tem um nome para isso, ele quer virar inquisidor. Inquisitor é isso daí, inquisitor é o cara que é juiz e promotor ao mesmo tempo. E aí, como ele se sente pessoalmente atingido pelo fato do Alan dos Santos estar livre, leve e solto lá nos Estados Unidos, ele quer atingir o cara de qualquer jeito. E daí, Interpol não vai fazer extradição, ninguém vai fazer extradição porque não tem crime nenhum, né? Perseguição pura e simples. Daí ele pediu esse endereço IP para a Meta e para o X, né? O X também está com a mesma ordem. O X a gente não sabe qual vai ser o resultado, se vai entregar as informações para o Alexandre de Moraes ou se não vai. A Meta diz que vai. A Meta falou aqui, ó, a empresa argumenta que dados do influenciador bolsonarista devem ter sido solicitados via mecanismos de cooperação internacional, ou seja, a empresa não pode dar esses dados porque vai estar violando a lei americana. Mas o Moraes deveria fazer a busca pelos mecanismos internacionais, vai recorrer, mas ela falou que vai cumprir a ordem. A ordem tinha 10 dias úteis para cumprimento dessa ordem, então imagina-se que em algum momento isso vai acontecer, né? Em cumprimento à ordem e demonstrando boa-fé, a Meta Platforms providenciará o fornecimento dos dados requisitados em procedimento sigiloso apartado dentro do prazo concedido, diz a empresa no recurso. Na última semana, o ministro determinou que as empresas Meta e X informassem à Polícia Federal, no prazo de 10 dias, dados de contas do Alan. Sobre dados de contas, não é e-mail, não é nome, não é isso, não. Ele quer o IP da conta, ele quer o IP do acesso, para poder achar a localização do cara, sob pena de multa de R$100 mil por dia em caso de descumprimento. Conforme pontua a Meta, foram solicitados dados cadastrais, o endereço IP e conteúdo de postagens realizadas em junho de 2024 ao início de fevereiro de 2025 em perfil no Instagram. O ministro havia atendido um pedido da Polícia Federal no caso da desinformação contra Juliana Del Piva. Isso aqui é um outro aspecto, tá? Porque todo esse caso aqui não tem nada a ver. A Juliana Del Piva não tem prerrogativa de função, ela não é uma pessoa que tem a prerrogativa de função, nem o Alan dos Santos. Nenhum dos dois tem nada a ver. Por que isso aqui está na mão do Alexandre de Moraes? O que esse caso está fazendo na mão do Alexandre de Moraes? Isso não tem lógica nenhuma. Esse tipo de coisa tinha que estar sendo tratado por juiz da primeira instância. Se chegar em grau de recurso ao STF, o STF lida. Mas não, o Alexandre de Moraes já pegou e já falou que quer comprar briga com os Estados Unidos, está querendo arrumar briga e coisa e tal. E esse cara não percebeu ainda o tamanho do problema que ele vai comprar para ele mesmo e para outras pessoas aqui no Brasil. Esse aqui é o problema, né? Esse tipo de coisa aqui
é exatamente aquilo que o Trump estava criticando, de países que ficam multando e querendo dar ordens para empresas de tecnologia dos Estados Unidos, para as Big Techs. As Big Techs agora fazem parte do governo americano e ele já chegou à conclusão, que é a conclusão correta, que a gente tem que viver mesmo com liberdade de expressão, tem que ter defesa das Big Techs. Ah, mas os jornalistas reclamam pra caramba. Os jornalistas reclamam pra caramba, mas jornalista, meu amigo, o pessoal que fabricava vela reclamava também quando inventaram a luz elétrica. O pessoal que, quando inventou o computador, o pessoal que fazia máquina de escrever reclamou também. Não tem jeito. O jornalismo é coisa que tá. Não é que vai acabar a profissão, mas vai mudar. Não vai ser mais esses jornalzões que a gente está vendo aí, né? E esse pessoal está revoltado com a internet sem motivo algum. A internet é a nova praça de discussão. Então, o que esse caso da Juliana Dalpiva está fazendo com o Alexandre de Moraes? Não tem nada a ver com nada nisso daqui, né? Ele que se meteu no bedelho mais uma vez, mais um caso de jurisdição excepcional, de excepcionalidade do Alexandre de Moraes, coisas que só acontecem na ditadura, e ele comprando briga com o X e com a Meta. Eu já falei para vocês que a minha expectativa, eu achei que ele ia tirar o X e a Meta do ar. Eu não descarto que ele faça isso em algum momento, exatamente para os objetivos políticos dele, né? Justiça, não tem nada de justiça nisso daqui. A gente não sabe ainda sobre o X, né? O X não falou nada. A Meta falou que vai obedecer, não sei como que vai obedecer, porque se ela obedecer aqui, lá nos Estados Unidos ela está descumprindo a lei. Não sei como é que ela vai fazer. Aqui, ó, outro argumento da Meta é referente ao período dos dados solicitados, até fevereiro desse ano. A companhia acredita ser necessário reavaliar o período a fim de evitar qualquer alegação de desproporcionalidade ou realização de phishing expedition, pedidos amplos de informações sem evidências concretas. Por quê? Ele quer o IP do Alan dos Santos mesmo depois das mensagens que teriam sido postadas. O que é isso daí? É lógico que é Phishing Expedition. Tudo que o Alexandre de Moraes tem feito é Phishing Expedition. Por que vocês acham que ele prendeu o Mauro Cid por conta de cartão de vacina? Não existe, na história do direito brasileiro, nenhuma outra pessoa acusada de falsificação de cartão de vacina. Ah, você pode dizer, mas é crime. É crime, mas nunca teve isso. Por que fizeram essa coisa toda de cartão de vacina? Olha o caso dos presentes das joias sauditas, que acusaram o pai do Mauro Cid de cumplicidade porque estava vendendo as joias sauditas e não sei o que lá e coisa e tal. Sendo que, de novo, o TCU foi lá e falou o óbvio, que eu já tinha falado aqui há um tempão. O óbvio. Não tem. O presente personalíssimo é do Bolsonaro mesmo. Ele faz o que ele quiser, joga fora, queima, vende, faz o que ele quiser. Por que fizeram isso? Phishing Expedition. Caso Felipe Martins. Alguém tem dúvida que o Alexandre de Moraes sabia que o Felipe Martins estava no Paraná? Tanto sabia que quando foi lá prendeu o cara na casa dele, ou na casa da namorada dele, não sei. Mas sabia onde é que ele estava. Ou seja, tudo isso é Phishing Expedition. E o pessoal da Meta está apontando isso daqui exatamente nesse sentido. Ó, Moraes, olha só, o negócio é o seguinte, vai ficar feio, tá ficando feio para você, tá? Lá nos Estados Unidos o pessoal tá percebendo, aqui no Brasil a população tá percebendo o que você tá fazendo, essa perseguição absurda. E aqui no Brasil a população só pode agir daqui a algum tempo, é o que eu falei para vocês. O Alexandre de Moraes está errando tanto nesses julgamentos que ele está comprando um problema para ele mais adiante, né? A população continua indo para a direita, mais do que isso, a população quer cada vez mais alguém que seja antissistema, e quanto mais o sistema bate numa pessoa, mais o pessoal vai gostar dessa pessoa, pô, é o antissistema, é o cara que a gente quer mesmo para o governo. O Bolsonaro está criando adversários para ele no futuro. Ele pode ser um jurista muito experiente, um jurista muito capacitado, nem é, né? Porque tá errando coisa pra caralho, né? Mas ele é um político inexperiente pra caramba, é um político de merda. Tá fazendo um monte de merda, não tá vendo a consequência política disso lá na frente. Mas essa parte política, de fato, a gente tá falando em retorno daqui a, sei lá, 6 anos, 7 anos, né? E o problema é que mexer com a Meta, mexer com o X, pode ter um retorno muito mais rápido. E eu acho que o Alexandre de Moraes está querendo comprar essa briga com o Trump. Ele está vendo o que está acontecendo no México, no Canadá, até na Europa, né, em que houve um aumento do nacionalismo porque o Trump bateu nos países e coisa e tal. Só que ele está esquecendo que tem um detalhe nessa história, né? Por que aumentou o nacionalismo no México quando o Trump bateu no México lá com tarifas? Porque não tinha nada de errado com o México. A Cláudia Sheinbaum, eu não gosto dela, é uma esquerdista filha da puta, mas ela não fez nada de errado, né? O Canadá, a mesma coisa. O Justin Trudeau não tem nada de errado nele, além de ser filho do Fidel Castro, né? Filho bastardo do Fidel Castro, todo mundo sabe que é. E sim, eu sei que eles dizem que é impossível pelas datas, mas tem um vídeo lá no Visão Libertária que eu explico exatamente qual que é o argumento que tem contra isso daí, que troca as datas todas e que faz com que sim, ele possa ser filho. Aliás, deixa quase certeza que ele é filho bastardo do Fidel Castro.
Mas enfim, fora isso, ele não fez nada de errado. Quando os Estados Unidos bateu no Canadá, é lógico que o povo canadense ficou do lado do Canadá. Poxa, não fez nada de errado, por que eles estão batendo na gente? Europa está crescendo o nacionalismo também da mesma forma. Por quê? Porque o Trump está batendo sem ter feito nada de errado. Agora, o Trump, quando for batendo no Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes está crente que comprando essa briga com o Trump, né, aí o povo brasileiro vai defender o Alexandre de Moraes. Não, porque temos que defender a soberania do Brasil, porque o Alexandre de Moraes está sendo atacado. Não, meu amigo, porque você está errado. O povo está vendo que você está errado, todo mundo está percebendo que você está fazendo cagada com esses processos todos. Então, quando chegar a punição a você, o pessoal vai aplaudir. Eu vou aplaudir. Né? Ah, mas você, Peter, você não é nacionalista. Eu não sou nacionalista, não, tá? Eu sou libertário. Não sei se vocês sabem. Libertário não tem nada de patriota, nacionalismo. Não. Eu posso até tolerar a existência num Estado, desde que seja para o interesse do indivíduo. Mas o que importa é o indivíduo. O Estado que se foda. Não tô nem aí para o Estado. Então, eu já não faria isso de qualquer jeito, mas o Alexandre de Moraes vai se ferrar por isso. Ele tá achando que quando o Trump bater nele, que a popularidade dele aqui no Brasil vai subir. E não vai não, Moraes. Tu tá comprando uma briga que tu não sabe o tamanho da trolha, porque a trolha do Trump é grande, é pesada, dói, machuca, e no final das contas tu não vai conseguir o que você tá esperando em termos de apoio aqui no Brasil não, hein? Olha, o Alexandre de Moraes, olha o caso do Jânio Quadros. Jânio Quadros disse que ia renunciar porque achou que o povo ia se unir para segurar ele, porque tava todo mundo do lado dele, coisa e tal. O povo falou, você renunciou, mas boa sorte aí, se vira aí. Vai vir a trolha do Trump no Alexandre de Moraes, ele vai achar que vão fazer campanha para dizer que não, nacionalismo, patriotismo e não sei o que lá, e não sei o que lá, e o povo vai falar, não, o Alexandre de Moraes errou mesmo, tinha que tomar uma trolha mesmo. E entenda, a Meta tá fazendo isso com esse recurso aqui, ó, ainda tá tentando dissuadir o cara aqui, olha só, olha outra coisa que a Meta fala aqui, ó. Afirma que a decisão de Moraes não parece estar amparada nas hipóteses legais fixadas. Isso porque as contas em questão parecem estar associadas a indivíduos sabidamente não localizados em território brasileiro. Ô Moraes, tu não tem jurisdição para fazer isso lá nos Estados Unidos, não, meu amigo. Tu não pode ficar pedindo IP das pessoas nos Estados Unidos, não. Se quiser, faz um processo lá, abre uma carta rogatória e coisa e tal. Isso aqui vai dar merda. Vai dar merda, mas é o que eu falo para vocês. O Alexandre de Moraes está comprando essa briga. Ele quer essa briga, ele quer brigar com o Trump. Ele vai se fuder. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.